Se no livro do Gênesis nós temos o início de todas as coisas, no Apocalipse nós temos o desfecho daquilo que se iniciou em Gênesis e vem percorrendo ao longo dos tempos. Este vídeo vai chamar muito a tua atenção. Medite neste vídeo, capítulo 22 do Apocalipse. Nós iremos abordar todo o assunto que envolve esse capítulo 22. Este vídeo tem como tema o rio da vida e a eternidade. Vamos lá, vamos trabalhar esse conteúdo aqui. Veja o que o apóstolo João descreve na sua visão, o que ele estava vendo por meio de um anjo. O anjo estava mostrando para João o desfecho de todas as coisas quando chegar esse momento. Com certeza, o apóstolo João não teve simplesmente uma visão. No meu ponto de vista, ele foi levado no tempo e no espaço e o anjo mostrou para ele o que iria acontecer num futuro muito distante que ainda nem chegou. João já estava lá, João foi levado no tempo e no espaço. É a verdadeira viagem no tempo. Vejamos então. Ele começa dizendo assim, vamos ver o que o filho de Zebedeu está falando. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Veja, esta visão não é terrestre. Não, em hipótese alguma, esta visão é terrestre. Esta visão é celestial. É outro planeta, é outro plano, é outra nação, é outro tempo. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Veja, quem for salvo e entrar na Nova Jerusalém, essas pessoas não precisarão da árvore da vida. Por quê? Porque eles já têm a presença do Deus vivo em suas vidas. Claro que estas nações aqui são nações que entrarão após o período que denominamos de grande tribulação e após o juízo final. É algo que está falando da eternidade, que não haverá mais condenação. Eu mencionei no vídeo anterior, onde estava abordando o capítulo 21, que após o juízo final não haverá mais morte, não haverá mais juízo, não haverá mais nada disso. É somente glória e adoração a Deus. Contudo, nem todas as nações estarão dentro da Nova Jerusalém, a cidade cúbica com seus 720 mil andares. Essas pessoas que não entrarem na Nova Jerusalém, que ficarão no pátio da Nova Jerusalém, e isso é em escala global, ou podemos dizer em escala universal, essas pessoas necessitarão, como está dizendo aqui no verso 2 do capítulo 22, do fruto da árvore da vida ou de suas folhas para a sua própria saúde. É assim que o texto bíblico está mostrando, é isso que o texto bíblico está dizendo. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Veja que está dizendo que nunca mais haverá maldição. Quem estiver dentro, ou mesmo do pátio, ou dentro da Nova Jerusalém, não vai experimentar essa questão de condenação ou de maldição. Pastor Gilvaí, vai ter alguém fora dos muros da Nova Jerusalém? Eu não posso afirmar porque seria muita coragem da minha parte e pouca sabedoria. O texto bíblico não diz. Mas se a Nova Jerusalém tem uma muralha com mais de 60 metros de altura, é para proteger de quem? Analise aí você mesmo e pense, deixe nos comentários. É para proteger de quem que tem essa muralha? Vamos em frente aqui. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Verão o rosto de Cristo, o rosto de Deus, e na testa de cada pessoa estará o nome do Senhor. Qual é o nome que vai estar lá, pastor Gilvaí? Eu não posso afirmar aqui, porque está dizendo que é um novo nome, como diz no capítulo 3 do mesmo livro do Apocalipse. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. É justamente essa tese que eu defendo, que não haverá um governo de 1000 anos, mas um governo eterno. Quando o governo de Cristo se iniciar, como dizem os teólogos, com 1000 anos, com certeza pode se tratar de algo simbólico, essa questão dos 1000 anos, porque quando esse reino se iniciar, ele não passará mais para ninguém. Por isso eu defendo a tese que quando Jesus assumir o reino do mundo, o seu governo será
eterno, ou seja, será para todo sempre. Você concorda comigo? Se não concorda, deixa aí nos comentários. Se concorda, deixa o seu like aí e faça comentários também. João Zebedeu continuou recebendo as revelações que o anjo estava passando para ele. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eu defendo a tese que quem estava mostrando todas essas revelações para João Zebedeu não era o próprio Senhor, não era o próprio Cristo, era o seu mensageiro, o anjo que estava abordando este assunto, esta questão. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus vem breve, o retorno de Cristo a esse mundo para colocar este planeta em ordem será em breve, muito breve. É que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Deus é longânimo, ou seja, ele não vai desanimar em salvar pessoas que estão caminhando para a perdição eterna. Muitos serão salvos, outros não serão. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. Veja bem, essa questão de adoração a anjo, isso vem de longa data, de longos tempos, do passado. Desde o Antigo Testamento, anjos faziam visitas para os servos de Deus. Contudo, eles não recebiam adoração. João está diante de um ser angelical, um mensageiro, que não temos o nome dele no Apocalipse, e ele vendo e ouvindo estas revelações monumentais, ele se prostra para prestar adoração ao anjo que lhe mostrava ou que lhe dava a revelação. Contudo, o anjo disse, não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, aqueles que hão ainda de se salvar. Adore a Deus. Veja, o objeto de adoração é Deus, o objeto de adoração é Jesus, é o Espírito Santo. Nenhum anjo merece receber adoração e eles também não aceitam, porque eles já conhecem como é que a banda toca aqui na nossa linguagem de brasileiros. Nós já sabemos como a banda toca, o anjo também sabe, ele não está ali para receber adoração, ele é um mensageiro do Deus eterno, ele é um mensageiro do Deus Todo-Poderoso, e o mensageiro vem trazer uma mensagem, ele não vem para receber adoração. Veja que João ainda não tinha compreendido essa questão, e ele queria prestar uma adoração, uma reverência a este ser angelical que lhe mostrava as revelações. Contudo, o anjo não aceitou. Você adora anjo? Não adore anjo. Anjo já teve problema nas cartas do apóstolo Paulo com a igreja de Colossos. Aquela igreja estava com pretexto de culto aos anjos. Paulo repreendeu duramente. E disse-me, olha, não faças tal, aqui é a fala do anjo, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O que terminamos de mencionar. Esta fala é do anjo para o apóstolo João. Adore a Deus. Deus é o principal ser que merece e tem recebido e irá receber por toda a eternidade a adoração daqueles que o amam, daqueles que hão de se salvar, daqueles que buscam consertar os seus passos e a sua vida. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Veja, eu falei para os irmãos já que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus é kairos. É ele que controla, é ele que coordena. Ele viaja a uma velocidade tal que ele pode estar em qualquer tempo, ao mesmo tempo. Veja que estamos falando da onipresença do Deus Todo-Poderoso. Ele preenche todo o espaço, ele preenche todo o universo, conhecido e desconhecido dos homens. Ele viaja na velocidade da luz elevada a 150ª, 44ª grandeza. Talvez seja isso, talvez seja apenas uma coisa infantil que eu estou falando, mas não creio. É só para nós tentarmos explicar a onipresença de Deus. Ele é maior do que o universo, ou viaja em uma velocidade tal que ele está em todos os cantos do universo, em todas as pessoas, em todos os lugares, tudo ao mesmo tempo, e ainda sobra ali tempo para tomar um café. Então, este livro não pode ser selado.
o anjo disse para João que não era para selar, guardar essas revelações, não estão restritas a uma só pessoa. Não estão. Ela pertence ao Todo-Poderoso, mas ela também pertence àqueles que querem entender a profecia deste livro com toda a sua eficácia. E aí o anjo fala mais um pouco e diz para João, preste atenção, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Não sei se essa fala do anjo aqui para o apóstolo João, eu posso aplicar nos nossos dias. Porque quem é injusto, saia da injustiça. É isso que eu vou dizer. Não fique praticando injustiça. Tem tempo para a sua salvação. O problema é que João foi levado no tempo e no espaço, como estamos mostrando, ou como estamos dizendo, no tempo e no espaço ele viajou. Para que época? Para a época do final da grande tribulação. E quando será, pastor João, essa grande tribulação? Eu não sei, a Bíblia não descreve o tempo. Mas quando ela começar, ela não retrocede mais. E o período vai ficar muito tenebroso nesse planeta. Quando a grande tribulação começar, não haverá lugar para alguém se esconder do anticristo e de suas artimanhas. Então, quem é injusto, se conserte. Quem é sujo, que se limpe, lave-se no sangue do Cordeiro e na palavra do Espírito. E quem é justo, seja mais justo ainda. E quem é santo, seja mais santo ainda. E se você quer ver mudanças nesse planeta, mudanças nessa sociedade, e aí falamos da sociedade brasileira, nós aqui no Brasil, veja, se você quiser ver essa sociedade mudada, purificada, uma sociedade que não busca os seus próprios interesses, seja você o primeiro ser a ser o objeto dessa mudança. Pare de encher o saco dos outros, pare de perturbar as pessoas, pare de encher o saco das pessoas e seja você o primeiro ser que seja o objeto de mudança que você quer ver neste planeta. Entendeu? Então deixa aí nos comentários se você concorda comigo ou não. Eu quero ver mudanças, então eu tenho que ser o objeto da mudança e não ficar perturbando um e outro falando um monte de bobagem. Veja o que o anjo falou para João na continuidade deste capítulo 22 do Apocalipse. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Veja que Jesus está dizendo que ele vem e vem logo. Como eu mencionei, o tempo de Deus é diferente do tempo do ser humano. Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o tempo do homem. Cronos está relacionado à cronologia. Nós temos tempo para tudo e não conseguimos controlar o tempo. Mas se você que está ouvindo esta mensagem quer ver a sua alma salva, totalmente salva e guardada, procure o Senhor enquanto é tempo, antes que venha o tempo da tua condenação ou da tua salvação. E aí ele continuou falando, veja, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem está falando isso? O mensageiro que está representando Cristo Jesus. A fala é dele, mas não é ele que é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega é o Filho do eterno Deus. Alfa corresponde à primeira letra do alfabeto grego e ômega à última letra do alfabeto grego. Mas para não haver dúvida nenhuma, ele diz, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não alcançaremos a vida eterna. Sem Jesus nós não seremos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, como ele mesmo disse, a não ser por mim. Eu não quero continuar falando do assunto para que o vídeo não fique tão extenso. Mas veja, o anjo continuou falando para o apóstolo João deixar escrito dentro do livro do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isto é muito profundo, isto é tenebroso, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Por quê? Porque quem entrar na cidade pelas portas é porque é salvo, é porque é santo, é porque já é um cidadão dos céus, é porque já é um cidadão daquela sociedade celestial. Mas quem não entrar, que bote as barbas de molho, porque o bicho vai pegar, em uma linguagem bem popular e às vezes chula, o bicho irá pegar no período da grande tribulação.
Mas você que já lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, o sangue que purifica, o sangue que foi derramado na cruz, aqui é uma analogia, é uma palavra simbólica. Você lavou suas vestes no sangue de Cristo Jesus, você terá direito à árvore da vida. E você vai entrar na cidade pelas portas. Mas a mensagem é tenebrosa. Por quê? Porque ao passo que um entra na cidade pelas portas, outros ficarão de fora. Esta é a realidade. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Veja bem, vou dar uma ênfase aqui nesta questão da mentira. Não é só quem comete a mentira, é quem ama e quem comete. Ficarão de fora e não terão direito à vida eterna. Cães possivelmente seja uma referência a Caim, não posso afirmar aqui nesse momento, mas é uma referência muito ruim para uma pessoa que é considerada cão. É uma referência a isso. Feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, idólatras, veja, e o mentiroso também ficará de fora. Então, procure entrar pelo caminho ou ao oposto dessas características ou qualidades que eu mencionei aqui. Isto é muito tenebroso, porque tem muita gente enganado e vivendo esta prática de coisas. Se você está vivendo, saia imediatamente desta prática de situação. Por quê? Porque essas pessoas serão com toda certeza condenados e não herdarão a vida eterna. Veja, o pecado que a humanidade comete durante a sua existência, uma geração vem e outra geração vai. Uma geração vem e outra geração vai. Esses pecados serão cobrados um dia. Não haverá escape, não haverá. Quando se instaurar o grande trono branco, quem tem dívida no cartório de Cristo Jesus, com toda certeza, irá pagar. Pastor, o senhor está apontando o dedo ou está efetuando julgamento? Não, eu sou apenas um instrumento que estou trazendo esta mensagem de alerta. Esta mensagem alertando todas as pessoas para fugirem dessas práticas pecaminosas, porque isso pode te levar à destruição, à condenação e não à vida eterna. Veja o que o anjo disse para concluirmos, estarmos já caminhando para o final desta mensagem. Se você está gostando dessa mensagem ou não está gostando, veja, faça aí o que você quiser. Deixa o like ou dislike, faça comentários, faça questionamentos e nós iremos, dentro da medida do possível, estar respondendo esses questionamentos. E aí, veja o que o anjo falou para João. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Isto é maravilhoso. Saber que Jesus é tudo isso, a raiz da geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E ele enviou o seu anjo para trazer essas revelações por meio do apóstolo João. Concluindo esta mensagem, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você já experimentou esta água da vida? Se não experimentou, experimente. Onde eu posso encontrá-la? Nas escrituras que nós chamamos hoje de Bíblia Sagrada. Procurando, cavucando como se procura ouro, você vai encontrar a chamada água da vida. E quem beber desta água nunca terá sede, como disse o Senhor no capítulo 4 do Evangelho de João, quando se encontrou com aquela mulher denominada de mulher samaritana. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É um alerta, Se alguém tirar ou acrescentar, a coisa vai ficar muito feia para esta pessoa. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Não pode nem tirar e nem acrescentar. Quem tirar vai receber uma justa retribuição e condenação eterna será. E quem acrescentar, da mesma maneira, não entrará na cidade pelas portas. Veja que isto é tenebroso. Por que o anjo falou para João trazer esse alerta? Porque tem muito cara de pau que tira, que acrescenta, tem muito canalha, desculpa a expressão,
dizendo que é espiritual, que está na presença de Deus, e vai tirando coisas e acrescentando coisas da profecia deste livro. Quem fazer isso, com toda certeza, será condenado sem misericórdia. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. E o apóstolo João responde para esta pessoa, este ser angelical: amém. É uma confirmação. Ora vem, Senhor Jesus. Você tem condição de dizer isso? Você tem condição de falar esta palavra? Eu vou repetir. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E como disse o apóstolo João, eu quero dizer também: amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.